Olá, você que acompanha a TV Informe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já estamos ao vivo com mais um Informe Blumenau Entrevista nesta quinta-feira, dia 24 de março. Você sabe, não é nem o dia, nem o horário tradicional do programa, que acontece todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite. Nós estamos fazendo esse programa extra por conta da visita ilustre em Santa Catarina, em Blumenau, de uma das figuras centrais do tabuleiro pré-eleitoral nacional. É Felipe Dávila, ele que é cientista político e pré-candidato do Partido Novo à presidência da República. Felipe, obrigado pela deferência com o Informe Blumenau Entrevista. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre. É um grande prazer estar aqui com o Blumenau Entrevista e participar desse bate-papo com os seus ouvintes. Maravilha. E você sabe, você pode nos ajudar a fazer esse programa, curta, compartilhe, para que mais e mais pessoas conheçam as ideias do Felipe. Afinal, esse é o nosso trabalho como veículo de comunicação social, é dar visibilidade àqueles que se propõem a serem protagonistas no processo eleitoral, para que você, eleitor, tenha o melhor discernimento para tomar a decisão mais certa nas urnas em outubro. Felipe, o Partido Novo já não é tão novo, não vai ser a primeira eleição presidencial. E isso tem o bônus e o ônus. Em 2018, quando o candidato era João Almoedo, ficou em quinto na corrida presidencial, mais de 2.600.000 votos. Esse ano é o senhor. Qual é a sua expectativa? O senhor tem a expectativa de conseguir fazer um desempenho ainda melhor? Com certeza. O partido amadurece. Quando o partido amadurece, ele cresce. E o Partido Novo estará muito mais forte nessa eleição de 2022. Nós temos nominatas, chapas muito bem montadas aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Em Minas Gerais nós vamos reeleger o nosso governador, Romeu Zema. Então o Partido Novo está muito mais fortalecido nesta eleição. E por estar mais fortalecido, isso ajuda demais a abrir espaço para que no debate presidencial eu consiga expor minhas ideias e me destacar. Então eu vejo uma coisa importante, Alexandre. Eu acho que pela primeira vez o Partido Novo vai participar primeiro dos debates presidenciais, porque elegeu 8 deputados federais e isso permite a participação nos debates. Então o partido vai para uma eleição de uma forma muito mais robusta e com uma perspectiva de poder bem melhor e mais ambiciosa do que foi a eleição de 2018. Nós temos percebido um cenário bastante polarizado, cenário nacional, entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. E a gente tem visto a dificuldade de surgir uma terceira via que se contraponha a esse cenário. Como é que o senhor vai conseguir avançar nisso? Porque as pesquisas eleitorais já estão mostrando essa dificuldade. O seu nome, inclusive, está bem lá abaixo nas pesquisas ainda. Isso. Mas nós temos de olhar o seguinte, a pesquisa faz uma fotografia do momento. Mas quando nós conversamos com as pessoas, o que nós sentimos é que as pessoas querem alguém para pacificar o país. O Brasil precisa ser pacificado, precisa acabar essa polarização que tantos males trouxeram ao Brasil. O Brasil tem hoje recorde de desemprego, aumento da miséria, estagnação econômica. Então a polarização, ao invés de trazer renda, emprego e investimento, trouxe exatamente o oposto disso. Então é interessante quando nós conversamos com as pessoas, elas falam, precisamos de um presidente para pacificar o país. É quase como se a pacificação fosse uma condição fundamental para a retomada da confiança no país, da esperança no país e, portanto, da retomada da renda, do emprego e do crescimento econômico. A gente ouve isso, eu concordo com o senhor, mas a gente não vê um movimento nesse sentido por parte do eleitor. O senhor tem toda a razão, a pesquisa é um raio-x do momento, mas a gente vê essa dificuldade das campanhas alternativas, no caso, decolarem. Como é que o Partido Novo pretende tocar no coração do eleitor? Como é que fazer chegar a sua mensagem? O senhor falou dos debates, mas por outro lado o Partido Novo tem uma limitação de horário na televisão, tem uma dificuldade. Como é que vai tocar o eleitor? Olha, fazendo o que nós estamos fazendo, andando pelo Brasil e conversando com as pessoas. Você sabe, Alexandre, um número interessante? 53 milhões de brasileiros querem empreender. Eu digo, se toda pessoa quer empreender, abrir seu pequeno negócio, ser patrão da sua vida, ser dono do seu nariz, entender que o Partido Novo é o seu aliado nessa história, porque é o partido que combate esse corporativismo, o populismo,
Então nós praticamente elegeríamos o presidente da República. 53 milhões de pessoas, se transformar em voto, está eleito o presidente da República. Então é muito mais um desafio de como mostrar às pessoas que querem empreender que o que elas querem fazer é justamente o que o Novo quer fazer no governo. Então, eu acho que nós temos um desafio de tentar transformar a nossa narrativa em algo que explique para as pessoas que aquelas que desejam empreender, elas são aliadas do Partido Novo. Então, é um desafio mais de comunicação. E eu acho que a única forma de refinar essa narrativa é conversando com as pessoas. Não tem outro jeito, não é marketing, não é pesquisa, não é consultoria. É a boa conversa, é gastar sola de sapato e saliva. Mas o senhor sabe que é difícil, né? Porque nós estamos falando de um país continental, é difícil chegar nas pessoas e vocês não vão ter as oportunidades necessárias para chegar, conversar com essas pessoas. De novo, por conta da estrutura nacional, por conta do horário de TV e essas coisas. É verdade, não tem estrutura, mas o que nós temos de fazer, onde é que estão concentradas as pessoas? Por exemplo, nós temos, como eu disse, em Minas Gerais, a reeleição do nosso candidato Romeu Zema, que vai disputar a reeleição. É o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. O Zema tem 77% de aprovação em Minas Gerais. Aqui mesmo em Santa Catarina, nós temos o prefeito Adriano de Joinville, que está com 88% de popularidade. Portanto, são mandatários que têm voz perante as pessoas para poder apresentar um candidato à presidência da República. Então, São Paulo, nós vamos ter um candidato muito competitivo, que é o Vinícius Poit, que foi o nosso deputado mais votado no Partido Novo, a última eleição, que vai para uma eleição com enorme chance também, porque em São Paulo abriu a eleição com a desistência de Geraldo Alckmin, que provavelmente será o vice-presidente na chapa do Lula. Então, no Rio de Janeiro, Paulo Ganime vai ser um candidato muito competitivo. Então, o Novo vai ter muitas candidaturas estaduais competitivas e isso vai ajudar muito a abrir a porta para expor as ideias e estar envolvido mais no debate. Como é que o senhor reage àquelas pessoas que dizem que o Partido Novo é muito elitista? Olha, eu digo duas coisas. Primeiro que isso é uma imagem, quando o Partido Novo nasceu, era aquela coisa que era um partido elitista. Mas no fundo não é. Porque qualquer partido capaz de eleger um governador de estado, 8 deputados federais e o prefeito de Joinville não pode ser elitista, porque senão não conseguiria ter eleito pessoas desse calibre. Então, quer dizer, o Novo começou a fazer cada vez mais um discurso acessível às pessoas. O nosso desafio agora é aumentar essa bancada. Nós queremos, por exemplo, para passar a cláusula de barreira nesta eleição, nós vamos ter de eleger pelo menos 11 deputados federais. Nós temos que sair de 8 para 11. Então, mesmo num cenário competitivo, eu acredito que cada vez mais o discurso do Novo chega à população, porque a população jovem desse país, ela tem essa mentalidade empreendedora, ela está muito mais próxima do Partido Novo do que dos partidos tradicionais brasileiros. O senhor já falou algumas vezes aqui nessa nosso início da conversa nos empreendedores, pequenos, pessoas querendo ali, mas o senhor não fala nos trabalhadores. E uma grande crítica que se faz é que é um partido que não está focado nos trabalhadores, que os empreendedores não deixam de ser trabalhadores também. Sim. Mas aí vamos olhar uma coisa, Alexandre. E o Partido dos Trabalhadores que diz defender os trabalhadores? Que trabalhadores? Os 40 milhões de trabalhadores que têm carteira assinada ou 70 milhões que estão na informalidade? Que trabalhador? O Novo quer formalizar os 70 milhões. Por isso que nós vamos enfrentar, acabar com esse monopólio da CLT. Não pode ter uma única legislação brasileira criada por Getúlio Vargas nos anos 40, como a única forma de hoje regrar as relações de trabalho entre empregador e empregado, trabalhador e patrão. Então nós vamos quebrar esse monopólio, permitir que outros contratos, outras formas de regulamentar esta legislação, esta relação de trabalhador e empregado, possa ser mais condizente com as demandas do trabalho do mundo moderno. Então eu digo o seguinte, nesse sentido, o Partido Novo é muito mais próximo deste trabalhador que quer sair só desse emprego formal, como é o caso da CLT, e quer ter outras relações de emprego, e nós precisamos abrir o Brasil para isso. Você pode notar, Alexandre, que todos os países do mundo onde o desemprego é baixo, é que tem uma lei trabalhista flexível. E é isso que nós vamos batalhar, porque nós queremos formalizar os 70 milhões de brasileiros que estão na economia informal, porque a CLT, infelizmente, criou uma reserva de mercado para 40 milhões de brasileiros. Como é que conciliar isso? Porque a gente percebe, né, bom,
muita gente migrando para esses empregos informais, aplicativos, tudo, que acaba sendo uma solução para estar todo mundo apavorado e acaba ajudando bastante, mas por outro lado precariza e muito, né? E a gente percebe as pessoas de bicicleta em condições desumanas, entregando comida, as pessoas também correndo nos seus carros de forma precária, carros também não com a segurança devida. Como conciliar isso, a precarização com os direitos? Mas, Alexandre, nós temos áreas que estão em busca de trabalhadores e não conseguem contratar. Eu estive recentemente, por exemplo, em Novo Hamburgo, é uma cidade que vive em torno do polo calçadista, desesperada, trabalhando, buscando pessoas para empregar na indústria calçadista e não acha pessoas qualificadas para trabalhar. Por exemplo, turismo, um grande potencial de emprego no Brasil. E isso não é emprego precário, é emprego bom. Nós precisamos crescer. O turismo no Brasil representa apenas 3% do PIB, quando num país como Portugal, ou Espanha, ou Grécia, representa mais de 25% do PIB. Qual o potencial que nós temos aqui, mesmo Balneário Camboriú, que potencial que nós temos para expandir esse turismo ainda mais. Então, por exemplo, programadores. Hoje, programadores, hoje a demanda é muito maior que a oferta. As pessoas estão desesperadas atrás de jovens para trabalhar em programação. Então, assim, existem vários setores da economia que estão demandando mão de obra. Então, tem uma assimetria entre o que o mercado está demandando e o que as universidades estão formando. E nós precisamos conciliar isso. E isso não é trabalho precário. Esse é emprego de boa qualidade que remunera muito bem. Blumenau, inclusive, é uma cidade polo em tecnologia de informação e verdade. Tem um programa que é o Entra 21, bastante reconhecido de formação de jovens, de formação gratuita de jovens para o mercado de trabalho. Eles já saem empregados. É um programa bastante interessante. Então, o senhor está falando, vamos começar com a questão da flexibilização das regras da CLT. O senhor sabe que como presidente sozinho você não vai conseguir. Sim. E por melhor que seja o desempenho do Novo, também o Novo está longe de conquistar uma maioria. Como é que o senhor pensa em negociar com o Congresso caso seja eleito? Como é que o senhor pensa em trabalhar essa possibilidade? Porque hoje, na verdade, o Executivo fica muito refém do Legislativo. Olha, Alexandre, eu trabalho há 14 anos com formação de lideranças públicas e melhoria da gestão pública em estados e municípios, por meio do CLP, o Centro de Liderança Pública, que é a instituição que eu criei, fundei e presidi até pouco tempo antes. E o que eu noto nisso? Quando você vê os governos estaduais, municipais e mesmo o governo federal, quando eles conseguem aprovar reformas importantes, como foi a reforma trabalhista, como foi a reforma da Previdência, o novo marco do saneamento básico, matérias importantíssimas para o Brasil, qual é a combinação? Porque o que acontece quando isso é aprovado? Duas coisas. Você tem um governo que claramente quer apostar e apoiar um projeto e está disposto a comprar as brigas políticas, ou seja, a prioridade é clara. E a segunda coisa é a capacidade de mobilizar a sociedade, explicar para a sociedade como aquela matéria é importante e vai afetar a vida dela. Então, quando você tem uma mobilização da sociedade pressionando o Congresso e o Poder Executivo capaz de comprar as brigas políticas para implementar as suas prioridades, você fura a bolha do corporativismo e as coisas acontecem. As medidas são aprovadas. O que ocorre no Brasil é quando o executivo é hesitante em relação às brigas políticas e às medidas importantes e a população não entende por que ela tem que se mobilizar em torno daquela medida e como aquilo vai afetar a vida dela. Mas quando existe essa combinação, o corporativismo perde a batalha e o Brasil ganha. O senhor acredita, nós estamos falando aí de 12, 13 milhões de desempregos, desempregados. O senhor acredita que essa flexibilização que o senhor está pensando, que o Novo tem comumente, isso resolveria, minimizaria, ou o senhor tem alguma outra ação para combater esse flagelo, né, que é o desemprego? É verdade. Não, primeiro que eu acho que nós íamos gerar muito emprego, porque isso significa... O que é flexibilizar a lei trabalhista? É botar mais dinheiro no bolso do trabalhador e menos encargo para as empresas. É isso que vai gerar emprego. Né? Mesmo aqui, você faz o seu programa, se você puder contratar uma outra pessoa, receber um outro anúncio e isso consegue formalizar um outro trabalho, por que não contratar, melhorar, aumentar a audiência? Então eu acredito que isso vai ajudar muito. Mas a segunda coisa que vai fazer com que gere emprego no Brasil é a medida primordial que o Partido Novo vai apoiar na presidência da República, que é a abertura da economia brasileira. Nós precisamos abrir a economia para o comércio internacional. Nenhum país do mundo, Alexandre, ficou rico, tirou pessoas da miséria
se fechando para o mundo, não competindo na arena internacional. Até mesmo a China, um país comunista, entendeu que para tirar 800 milhões de chineses da miséria, era preciso se tornar um grande player no comércio internacional. Era preciso ser competitivo na arena internacional. Isso que fez a China crescer 8% ao ano, 10% ao ano, agora está crescendo um pouco menos, e tirar as pessoas da miséria. O Brasil vem encolhendo. O Brasil não cresce há 40 anos. Desde 1980 nós crescemos 2,5% e a partir de 2008 o Brasil cresceu menos de 1%. É um flagelo. Não ter crescimento econômico é não ter emprego, é não ter investimento, é não conseguir tirar as pessoas da miséria. Portanto, a abertura econômica, o Brasil recuperar a capacidade de competir internacionalmente no comércio internacional é vital para gerar investimento e emprego no Brasil. E o segundo ponto é a questão do meio ambiente. Nós todos sabemos hoje que o investimento no mundo ele é direcionado por 3 letrinhas, o A do ambiental, o S do social e o G de governança. Se nós não respeitarmos essas regras, não haverá investimento em áreas fundamentais no Brasil, por exemplo, como infraestrutura, o saneamento básico. Nós temos que universalizar o saneamento básico no Brasil até 2033, que é a meta, e hoje 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado, 35 milhões de brasileiros não têm acesso a água tratada. Então, para resolver esse flagelo, como você bem colocou a palavra, nós precisamos de investimento internacional. E investimento internacional não virá se continuarmos a depredar o meio ambiente. Vai prejudicar o investimento e vai prejudicar principalmente o nosso agronegócio, que cada vez que se desmata, o que acontece? Retalia em cima do agro brasileiro, até inventando mentiras, como se toda a soja do Brasil exportada viesse de área degradada ou desmatada, ou se toda a carne exportada do Brasil viesse de áreas que foram desmatadas, o que não é verdade. Portanto, nós temos de olhar para a agenda ambiental, nós precisamos olhar para a abertura de mercado e flexibilização das legislações trabalhistas para poder gerar renda, emprego e investimento para o país. E é só com a retomada do crescimento econômico que nós vamos sair desse buraco que nós estamos. Deixa eu entender um pouquinho melhor essa tua proposta de abertura do mercado. O senhor acha que a nossa economia é muito fechada para outros países? Me explica, por favor. Segundo o Banco Mundial, a economia brasileira é a segunda economia mais fechada do mundo. A segunda mais fechada do mundo. E como é que a gente supera essa barreira? Nós temos que abrir a economia, ou seja, por exemplo, reduzir as tarifas de importação de forma, evidentemente, tem que ser feito de uma forma gradual para a indústria se adequar, mas, por exemplo, determinar que em 4 anos de governo a tarifa máxima de importação no Brasil vai ser 15%. Imagine só, hoje, nós compramos um telefone celular. O preço de um telefone celular no Brasil dá para comprar 2 fora do Brasil. Por quê? Porque tudo isso aqui é tributo, reserva de mercado, mercado fechado. Nós compramos um carro no Brasil, daria para comprar 2 carros fora do Brasil. Então a reserva de mercado causa 3 males. Primeiro, encarece o produto para o consumidor. Segundo, que cria uma indústria que está perdendo a competitividade. O que fez a indústria brasileira encolher no Brasil foi justamente excesso de protecionismo. A nossa indústria ficou tão protegida, tão subsidiada por governo, que ela perdeu a capacidade de competir no comércio internacional. Por outro lado, a agricultura compete. Então nós vemos que no mesmo país a agricultura se tornou competitiva e a indústria perdeu competitividade. E a terceira coisa que é muito ruim é a incapacidade da indústria estar se renovando, ou seja, comprar equipamentos melhores, usar mais a tecnologia, ter acesso a crédito externo, tudo isso não consegue ter porque a economia é extremamente fechada. Então a abertura econômica é vital para o Brasil voltar a crescer. Fome. Tem muita gente ainda passando fome no Brasil, muita gente. É uma coisa surreal e a gente vai nas grandes cidades, grandes bolsões, a gente percebe isso claramente. O que o Novo pensa em fazer? Qual é a política social do Partido Novo? Bom, vou falar primeiro da fome, que é a questão fundamental, emergencial que o Brasil precisa resolver. Alexandre, o Brasil, do momento em que nós tiramos o alimento da fazenda e chega ao supermercado, nós perdemos 30% da safra. Ou seja, 55 milhões de toneladas de alimento são desperdiçadas no transporte da fazenda para o supermercado. Os estudos mostram que se nós conseguirmos reduzir em 10% de desperdício, ou seja, com 5 milhões de toneladas, nós resolveríamos a fome no Brasil.
Nós temos que resolver a fome no Brasil com mais eficiência. É um verdadeiro absurdo que nós desperdiçamos de alimento nessa cadeia da fazenda ao supermercado. Se nós conseguimos combater 10% deste desperdício, nós resolvemos a questão da fome no Brasil. Mas com que dinheiro as pessoas vão comprar? Não, então peraí. Segunda coisa, então primeiro tem que resolver a questão do desperdício para ter acesso à comida. Como é que faz para isso? Então, segunda coisa, como compra o alimento? Evidentemente, nós precisamos manter os programas sociais, como o Bolsa Família, o auxílio emergencial, num programa de emergência para atender uma demanda, mas não pode ser um programa permanente. As pessoas querem resgatar a sua dignidade, e a dignidade se vem por meio do trabalho. Por isso a economia precisa voltar a crescer. O que é inaceitável é o Brasil ter mais uma década de estagnação econômica. Isso não resolve o problema, isso vai agravar o problema da desigualdade social e vai agravar o problema da miséria. O Brasil tinha 3,5 milhões de pessoas na extrema pobreza em 2015, hoje tem 20 milhões. Então assim, não é só a Covid, a crise, é a estagnação da economia. A economia não cresce, não gera novos negócios, não gera novos empregos. Então nós temos o fim do nosso boom demográfico. Como você sabe, em 2030 a curva começa a cair. Então nós vamos ter um problema do país envelhecendo e empobrecendo. Essa combinação é um desastre. E a única coisa que pode resolver essa combinação é a retomada do crescimento econômico. Daí a importância da abertura do mercado, flexibilização da legislação trabalhista e ter políticas sociais cada vez mais focalizadas. Veja só, vou dar um exemplo do auxílio emergencial. Hoje o auxílio emergencial dá R$400 para todo mundo. Então uma pessoa solteira recebe R$400. Agora uma mãe com 2 crianças pequenas também recebe R$400. Isso não está ajudando a resolver a pobreza. Precisa ter focalização. Ou seja, esse adulto precisa receber 200 e a mãe precisa receber 400. Porque nós sabemos que o maior retorno social que tem é investir em crianças pobres. Todos os estudos mostram que cada centavo investido em criança pobre tem o melhor retorno social. Então, precisa ter critério. No Brasil, nós não temos critérios para os programas sociais. E isso o Novo faz, porque o Novo é obcecado com governar baseado em dados e evidências. Precisa ter dado, evidência, avaliar o programa, mensurar se está funcionando, para saber se esse programa está dando resultado ou não. Pegando esse gancho, qual é a sua avaliação sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde? Qual é a proposta, o que o Novo pensa para ele? Olha, eu digo que o SUS é algo extraordinário no Brasil e o SUS só funciona porque é uma parceria público-privada. Porque tem um direcionamento do governo federal, mas tem as parcerias com governos estaduais e federais e muitos hospitais que são, na verdade, OS, são organizações sociais que são governadas pela regra privada, ou seja, tem que cumprir resultado, tem meta para receber. Portanto, e tem a flexibilização de poder demitir médicos que não estão entregando o trabalho. Então, o SUS precisa da parceria público-privada para funcionar. O que nós precisamos harmonizar na questão do SUS é voltar a coordenar melhor a política federal com os estados e municípios, coisa que se perdeu durante a pandemia porque foi politizada essa relação com governos estaduais e municipais. Então nós precisamos resgatar, vamos dizer, a característica técnica do SUS em determinar como coordenar melhor as ações entre o governo estadual e municipal. Bom, estamos aí. O senhor é de São Paulo ou Rio? São Paulo. Quanto é que está o preço da gasolina lá? Pô, tá, já passou de 7 longe. Todo lugar que eu passo na boca 7,80, 7,80, já em alguns até 8. Aqui está batendo, um posto aqui perto de casa é 6,89, que é uma alegria, mas a maioria está com 7 e poucos. Alegria até ali, né? Porque 6,80 também é um absurdo. Qual é a sua política com combustível? O que o senhor pensa em fazer com a Petrobras? Bom, privatizar. Isso já falei. Nós precisamos privatizar a Petrobras. Por quê? Primeiro, vamos olhar a questão do combustível e depois tratar da Petrobras. O Brasil sempre teve, por vocação econômica, uma dádiva de ter o álcool. O projeto do Proálcool foi um dos projetos de mais excelência que teve no Brasil. Investimos no Proálcool, começou nos anos 80, o Brasil ganhou enorme autonomia com o Proálcool e o governo Dilma Rousseff destruiu o setor alcooleiro, sucro-alcooleiro, destruiu totalmente. Por quê? Porque descobrimos pré-sal, começou a ter petróleo, ia termos independência do petróleo, e o que aconteceu? Nós destruímos um setor vital de energia.
E neste ano agora, não é só o preço do combustível que saiu, nós estamos importando etanol. Olha que vergonha um país como o Brasil importar etanol. Então, assim, o Brasil precisa ter plano de longo prazo. E o plano de longo prazo é saber quais são as energias renováveis do país. O Brasil tem o etanol, tem energia solar, tem eólica. Nós temos uma enorme quantidade de energias que podem ajudar demais a melhorar a qualidade energética do Brasil. Então nós destruímos o etanol, dependemos só do combustível que é importado. E é importado uma commodity governada pelo preço de mercado internacional. Quando acontece uma guerra como essa, o preço do petróleo explode. Mas já estava alto, né? Estava alto por causa do câmbio. E por que o câmbio está alto? Por causa da insegurança política e econômica em relação ao Brasil. É esse o problema. As pessoas, quanto mais você tem essa polarização política, aumenta o grau da insegurança política e econômica, o preço começa a subir. Era o preço atual. O dólar que está alto. Olha, tanto que o dólar agora voltou para baixo de R$5 pela primeira vez há mais de 4 anos. Bom, então vamos lá. Então esse é o primeiro problema. Qual é a questão da Petrobras? Vejam só, vamos recordar, a Petrobras nos últimos 10 anos, ela se tornou cabide de emprego, antro de corrupção, foi ali que nasceu Mensalão, Petrolão, Lava Jato, tudo começou ali, e uma vontade incontrolável dos governos de interferir na governança da empresa para manipular preço. E manipulação de preço significa custo mais alto no futuro para nós. Custo da energia elétrica. Você se lembra no governo Dilma, com uma canetada, a presidente derrubou 20% do custo da energia. E o que aconteceu? Secaram os reservatórios, todas as termoelétricas a diesel foram acionadas e 3 meses depois o brasileiro estava pagando a segunda conta mais alta de eletricidade do mundo. Porque o populismo é isso. O populismo dá um benefício hoje e deixa a conta para ser paga amanhã. E amanhã ela é paga com juro e correção monetária. Porque esse é o custo da irresponsabilidade. O que nós vamos fazer agora? Cortar imposto de Estado e município, 100 bilhões de reais, no momento em que o Brasil vive a maior recessão da história, a miséria, como você bem colocou. Nós vamos fazer o quê? Cortar dinheiro do quê? Do subsídio social, da educação, da saúde? E aí a guerra continua mais 3 meses na Ucrânia, o preço ainda sobe mais, e aí perdeu todo o efeito, perdeu receita, perdeu o efeito, e a gasolina vai continuar subindo mais de R$7? Errado. Então qual é a solução temporária para a questão de grande volatilidade de preço nos combustíveis? É criar o que eu chamo de um fundo de estabilização. De onde sai o dinheiro do fundo de estabilização? Ele sai de 2 receitas. Royalty de petróleo, que nós vamos receber até 2031 mais de 98 bilhões de dólares, e dos royalties da partilha, porque nós vendemos pré-sal, parte do pré-sal, e nós temos receita da partilha, que tem mais de 100 bilhões de dólares. Então, com essas 2 receitas, daria para compor um fundo de estabilização para quando o preço da gasolina ou do combustível tivesse alta volatilidade por fator externo, você utilizaria esse recurso para minimizar, atenuar as altas expressivas de preço que são transferidas para o usuário. Portanto, isto é política inteligente, sem mexer com receita de Estado e município, sem com a demagogia de tentar derrubar o preço do combustível com uma canetada para depois deixar a conta para o consumidor à frente, e usando um mecanismo existente, que é a criação de um fundo de estabilização com recursos próprios do petróleo para atenuar a oscilação de preço. O senhor pretende revisar o Pacto Federativo? Santa Catarina se queixa muito, que manda muito dinheiro para Brasília e recebe muito pouco. Basta ver aí a situação das nossas rodovias e tal, que foram esquecidas de investimento nos últimos anos. O senhor pretende revisar isso? Porque eu sempre me lembro que todo político em campanha fala isso, que eu vou fazer. Até o Temer, quando entrou, disse que a primeira coisa no discurso de posse, vou revisar, e a gente não mexe. Porque na hora de mexer no bolso, na arrecadação, ninguém quer liberar. O senhor se compromete? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, hoje eu estou lançando em breve meu livro, lá os 10 mandamentos, e o segundo mandamento é o verdadeiro federalismo, que é justamente a descentralização do poder, tirar poder de Brasília, devolver poder para estados e municípios, poder e receita. E aí tem uma coisa muito interessante, Alexandre, só que para fazer isso eu vou falar por que outros governos não conseguem avançar. Nós temos que resolver um problema grave, que é a questão que 80% dos municípios brasileiros não têm receita própria. Eles vivem do fundo de participação do município.
Então, nós vamos criar meta que para essa descentralização acontecer, esses municípios vão ter metas anuais de ter que ter receita própria. Então, esse ano vai ser 10%, o próximo ano vai para 20%, vai para 30%, etc. Os municípios que não atingirem essas metas vão ser obrigados a fundir com outro, até ter bolo suficiente para que tenha receita própria para poder viver. Você não pode dizer que você é uma pessoa independente financeiramente se você vive da mesada dos seus pais. Tá certo? É isso que acontece hoje com os municípios brasileiros. 80% dos municípios brasileiros vivem no fundo de participação dos municípios que criam todas essas distorções que você bem disse. Então, nós precisamos criar regras claras que se você quiser ser um município independente, vai ter que aumentar a receita própria. E para aumentar a receita própria, vai ter que ir diminuindo o fundo de participação dos municípios enquanto essas receitas próprias crescem. E isso vai começar a equilibrar a conta. Porque não adianta só transferir poder para estados e municípios se não transferir receita. Precisa ter receita na ponta. E todas as políticas exitosas que nós vemos, elas estão acontecendo hoje em estados e municípios. É ali que a inovação na política pública está acontecendo na ponta, na educação, na saúde, no transporte, na segurança. Portanto, temos de incentivar mais a descentralização do poder. Estamos encaminhando para o final, já aí passamos de 30 minutos de entrevista. Sobre Santa Catarina, o que o senhor conhece? Quais são... O senhor conhece as demandas, as carências, o que os catarinenses querem? Quais são suas propostas para o nosso estado? Olha, de novo, com o verdadeiro federalismo, a ideia é dar essa autonomia mais aos governadores locais. Mas eu acho que todo lugar tem que entender a sua vocação econômica, né? Eu acho que o estado de Santa Catarina tem uma vocação extraordinária. Tem um pedaço que nós sabemos do agro, tem um pedaço importante na infraestrutura, com um porto importante como Itajaí, tem uma capacidade incrível na questão do turismo. Acho que tem várias vocações. O que eu acho importante é ter foco, e aí sim é uma política muito mais estadual do que federal, como explorar melhor essas vocações. Como, por exemplo, criar o curso profissionalizante para uma mão de obra no turismo, ou para uma mão de obra na área de infraestrutura, ou na área de tecnologia. Eu estive lá em Florianópolis, no Polo de Tecnologia, impressionante ali. Então ali pode ser um grande vale do silício brasileiro, que tem potencial para isso, né? Então, como coordenar melhor esse trabalho com as universidades e esses centros de formação de tecnologia? Então, eu entendo que o Estado tem que focar na sua vocação e não inventar uma coisa que não tem nenhuma vocação. Por exemplo, uma das coisas que Santa Catarina pode vir a ser um grande fornecedor de energia renovável. O litoral aqui de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul tem um potencial para as eólicas offshore espetacular. Nós podemos ter quase que uma independência energética local, que um dos custos mais altos, como nós sabemos, é a eletricidade, com produção local. Então, olhar com um olhar cirúrgico para essas vocações locais e investir, me parece que é a grande saída para o Brasil. Porque senão nós inventamos coisas artificiais que não tem nada a ver com o Estado e isso é muito ruim. Mas o senhor sabe que tem alguns gargalos muito importantes. Blumenau é um exemplo clássico disso, de infraestrutura. O senhor falou do Porto de Itajaí, mas o senhor veio agora, o senhor chegou de viagem, o senhor veio pela BR-470? Viemos. Então, essa estrada, estamos aí há não sei quantos anos para a duplicação de 40 quilômetros. E essa estrada leva até o oeste todo escoa a produção para os portos, por ali. E é um transtorno que custa dinheiro, demora. Blumenau parou no tempo durante bom tempo porque está ilhada. Tem duas rodovias que para você sair daqui num trecho de 40 quilômetros demora 1h30 na boa vontade, dependendo do dia. E a maioria dessas rodovias são rodovias federais. Então falta também investimento do governo federal para que melhore essas rodovias, né? Então isso é um problema grave para a economia como um todo. É verdade. Mas na minha visão, nós temos de acabar com a rodovia federal. Tem que acabar com isso, esse poder tem que ser dos estados, tem que ser as concessões dos estados para fazer isso. Veja o caso de São Paulo, as estradas em São Paulo, é um espetáculo. Tudo bem, reclama do pedágio é caro, pode ser caro, mas são estradas maravilhosas. Nós temos de aprender com os estados que dão certo. Se isso aqui deu certo lá, por que não faz aqui? Federal é um desastre. Aqui, na Bahia, você viaja pelo interior da Bahia, eu tenho uma propriedade no interior, no oeste baiano, para escoar a safra lá é um inferno. E hoje é o maior produtor de algodão do Brasil, é o segundo maior de soja do Brasil. E alaga, não tem asfalto, não tem... Por quê? Porque o governo federal não tem dinheiro. Sabe qual é o orçamento de investimento do governo federal este ano? 42 bilhões de reais.
Mas não dá nem para tampar o buraco, quanto mais melhorar a estrada, duplicar a estrada. Então assim, se nós dependermos do dinheiro público para investir em infraestrutura, o Brasil vai viver no permanente atraso. Nós precisamos ter investimento privado. E para ter investimento privado, precisa ter regras estáveis do jogo. Precisa criar as concessões, as parcerias público-privadas. E por isso, quando você falou o problema inicial, quando você começou a sua história, você deu as duas letrinhas, BR. BR é Governo Federal, desastre, não vai ter dinheiro, não vai acontecer. Pronto. De onde é que vai tirar o dinheiro? Então nós vamos ter que transferir isso para os governos estaduais para poder fazer concessões privadas, parceria público-privada e ter investimento privado. Porque senão não vai resolver. É uma ilusão. Seria uma mentira eu chegar aqui e dizer que o governo federal vai ter dinheiro para resolver isso, porque não tem e não vai. Bom, para encerrar agora, eu queria a sua opinião e da sua visão do Novo sobre o governo presidente Bolsonaro. Durante algum tempo havia uma posição mais dúbia do Partido Novo com relação ao governo e parece que agora as coisas já estão mais claras. Como é que o Partido Novo avalia o governo Bolsonaro? Lembrando que nós estamos num dos estados onde a adesão ao governo Bolsonaro é mais alta. Proporcionalmente foi uma eleição consagradora aqui em Santa Catarina, em Blumenau também. Como é que o senhor avalia o desempenho do governo? Qual é a posição do Partido Novo? É oposição ao governo Bolsonaro? Eu acho que o Partido Novo sempre teve uma oposição responsável ao governo. No sentido, o que é uma oposição responsável ao governo? É votar com o governo aquelas matérias que são de interesse do país e votar contra aquelas que não são do interesse do país. O Partido Novo votou a favor da reforma da Previdência, de interesse do país, e votaria se fosse o Lula que tivesse mandado aquela matéria. O Partido Novo votou, por exemplo, a favor do marco do saneamento básico, importantíssima matéria. Votaríamos se fosse qualquer governo do Brasil. Nós votamos a favor do novo marco das startups, importantíssimo, ainda mais para Santa Catarina, que tem um belo berço de startups na área de tecnologia. Votamos, por exemplo, a favor desse PL, o novo projeto de lei das ferrovias, muito importante. Então, estamos votando. Agora, se votar com o governo nessas coisas é chamar de bolsonarista, não me parece que é o termo correto. Isso é votar a favor do Brasil. E votamos contra em todas as pautas corporativistas. Orçamento secreto, emenda de relator, PL dos penduricalhos. Tem que votar contra todas essas coisas. É óbvio que tem que votar contra. Então, o partido se posiciona de maneira muito clara entre as pautas de interesse nacional e de pautas de interesses corporativistas. Nós sempre vamos votar contra o interesse corporativismo e vamos votar a favor da pauta do Brasil. Então, o que acontece no governo Bolsonaro? Minha avaliação. O governo começou seduzido pela história de que a agenda de Paulo Guedes, que é a agenda que nós do Partido Novo apoiamos, abertura econômica, descentralização, privatização, ia acontecer. Não aconteceu nada. Só discurso. Só discurso, não aconteceu zero. Não privatizou uma única empresa, não descentralizou, não desregulamentou, não privatizou, não fez nada. Então assim, essa pauta acabou. E aí o partido, evidentemente, começa a se tornar, aumentar o tom crítico, porque começa a pauta do corporativismo, a pauta de reserva de mercado, essa pauta que vem empobrecendo a nação. Então, eu entendo que o Brasil precisa de uma pauta moderna. A pauta moderna é sim o início daquela pauta pregada pelo Paulo Guedes. Nós temos que dar continuidade àquilo que ele não tirou do papel, que são as privatizações, que é a abertura do comércio, que é a descentralização e que é o Brasil inserido na economia global. E vamos ter uma chance de ouro, não só para essa questão ambiental, como eu disse, que o Brasil hoje tem capacidade de fixar 50% do carbono do mundo. O mundo precisa do Brasil para resolver a questão climática e o Brasil precisa do mundo para ter um investimento para resolver as BRs que nós precisamos aqui. E a segunda coisa que me parece fundamental na questão do Brasil é a estabilidade das regras do jogo. Todo empresário que você fala assim, nós precisamos ter regras estáveis. Não pode ser uma história que hoje a regra é essa, amanhã o Supremo muda de entendimento da regra ou nós mudamos a legislação. Veja só como investir em infraestrutura se o prefeito do Rio de Janeiro encampa a linha amarela e até hoje a justiça não deu ganho de causa para o concessionário que tem direito. Essas coisas criam insegurança jurídica que prejudicam o investimento no Brasil. Portanto, um governo a voltar a ter previsibilidade, continuidade de boas políticas públicas e resgatar aquela agenda liberal que não saiu do papel,
porque o presidente não comprou as brigas políticas que precisava comprar e deixou o coitado do ministro da Fazenda praticamente na relva aberta sem apoio nenhum. Isso fez com que a agenda não avançasse da privatização, da abertura econômica e da desregulamentação. Essa é a agenda do Partido Novo que nós vamos continuar apoiando. Felipe Dávila, pré-candidato do Partido Novo à presidência da República, obrigado pela deferência com o Informe Blumenau Entrevista, vai cumprir uma agenda extensa aqui em Blumenau, em Santa Catarina, seja muito bem-vindo à nossa cidade, boa sorte nessa empreitada sua. Muito obrigado, um grande prazer, Alexandre, estar aqui conversando com você e com todos os seus ouvintes. Maravilha, esse é o Informe Blumenau Entrevista, um espaço democrático, esse é o segundo presidenciável que nós estamos conversando, nós já havíamos conversado com o ex-presidente Lula na parceria com a Rádio Clube, estamos abertos aí à agenda deles, à medida do possível a gente vai colocando aqui. E lembrando que na próxima segunda-feira tem aqui também ao vivo a entrevista com o pré-candidato a deputado estadual, o ex-prefeito João Paulo Kleinman, ele que é do União Brasil, está em Londres, está voltando para Santa Catarina nessa semana e vai fazer uma deferência conversando com a gente aqui também. A você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima.